é o problema que a empresa está enfrentando. E quando você define esse problema, uma segunda parte, né, desse problema é você poder desenvolver propostas de soluções para aquele problema. Que aí vai entrar os serviços que eu quero falar com você hoje. Quais são esses serviços que nós podemos oferecer? E são serviços que estão no escopo da psicologia organizacional e da psicologia do trabalho, que têm abordagens distintas, mas que nós podemos, enquanto psicólogas, implementar, desenvolver. Por quê? Porque nós temos uma graduação que sustenta essa prática. Isso tenho certeza. Por isso que eu gosto de falar com psicólogas. Por quê? Porque daí já tem essa base da graduação. E isso já ajuda muito nesse processo de se inserir como consultora. Então, vamos lá. E a terceira parte, num processo de consultoria, é a proposta ou uma recomendação final em relação àquele problema inicial que a empresa traz para você. Então, veja, no primeiro momento, a empresa não tem clareza de o que ela precisa, ela tem um problema, e esse problema ele se apresenta de várias formas, com vários sintomas, e esses sintomas está dizendo assim, olha, tem alguma coisa que não está ok, mas a empresa não sabe o que é que não está ok. E aí vai ser o nosso papel, a nossa ajuda nesse sentido. E no segundo momento, é você tendo clareza do que deve ser esse problema em função desse sintoma, é você poder propor o que deve ser feito, como que você vai conduzir esse trabalho para poder ajudar a empresa a resolver esse problema. E no final, né, quais são as outras ações que devem ser implementadas pela organização, pela empresa. Então, vamos lá. Eu quero falar com você de um tema que está muito em alta, né? É um tema que, mais do que nunca, agora, nesse período, né, da pandemia, veio à tona, que é a saúde mental. Não é que antes não havia estudo, não é que antes a gente não estava alertando que existia problemas de saúde mental relacionado ao trabalho. Sim, nós já alertávamos em relação a isso. Eu comecei a estudar saúde mental e trabalho em 2016, no mestrado. Eu retomei os estudos da psicodinâmica do trabalho, e aí eu vi que muitas questões que eu tinha, muitas questões que eu observava no meu trabalho como consultora, eu poderia buscar um entendimento maior, expandir a minha compreensão e também ajudar as organizações quando eu estudasse psicodinâmica do trabalho, que vai estudar a saúde mental e trabalho, isso em 2016. Aí, em 2020, em 2018, eu defendo a dissertação, em 2019, eu começo, 18, 19, começo a trabalhar com esse tema, com essa temática. Em 2020, antes da pandemia, no mês de janeiro, em 2020, eu convidei uma ex-aluna que o doutorado dela foi sobre o burnout. Ela escreveu sobre o burnout. E olha que interessante, em janeiro de 2020, ou seja, 2, 3 meses antes de ser deflagrada a pandemia. Por quê? Porque era algo que eu já estava estudando, essa minha ex-aluna defende o doutorado dela com esse tema, e aí eu a convido para fazer um webinário sobre o resultado, né, sobre o trabalho, a tese de doutorado dela. Se você tiver interesse nesse tema, é bem interessante, por quê? Porque ela fez uma relação do burnout com o workaholismo, né, que é aquela obsessão pelo trabalho, né, o workaholic. Então, ela fez uma
uma relação entre essas duas, vamos dizer, entre aspas, doenças, né? Ela fez uma relação, como que era essa relação, e é muito interessante os resultados da tese dela, da pesquisa. Se você tem interesse, aqui no YouTube, você pode digitar, tá? Síndrome de burnout no meu canal no YouTube, que você vai conseguir assistir esse webinário. E ele está ótimo. A Mainara é uma pessoa extremamente competente, dedicada, estudiosa, eu sei que você vai gostar. E por que eu estou falando desse webinário, né, desse tema? Porque eu estava falando de saúde mental, falando de burnout, e por que eu quero tocar no burnout como sendo um dos serviços que você, psicóloga, pode prestar na consultoria para as organizações e para as empresas? Porque olha só, primeiro, você sabe que o burnout, em janeiro agora, de 2022, ele tornou-se uma doença do trabalho. Ele foi incluído no CID-11 como doença do trabalho. Ele já estava no CID-10, mas no CID-11 ele vem como uma doença relacionada ao trabalho. Ou seja, quando o médico der o diagnóstico de que a pessoa está com burnout, é porque ela realmente essa doença foi consequência do trabalho, não tem mais como negar isso, não tem como mais dizer, não, mas veja bem, não é bem assim, é o estilo de vida dele, é que na família dele ele tem muito estresse, não. O burnout já está relacionado como doença de trabalho, ok? Então, esse é um ponto importante que você já sabe, mas a gente está lembrando sobre isso. Como nós estamos falando de possibilidades de trabalhar na consultoria, o que eu tenho visto cada vez mais? Até essa semana, acho que foi no sábado, aqui no Piscinas Empresas, eu dei uma dica de livro sobre o burnout, né, o quanto que ele está atingindo a geração dos millennials. Que veja que antes até tinha uma crença de que não, burnout é coisa de pessoa mais velha, né, de trabalhadores mais velhos. Não, uma geração jovem, em torno de 30 anos, adoecendo com burnout. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo, olha, eu gostaria de não pensar dessa forma, mas tudo que eu tenho acompanhado, uma nova epidemia mesmo. E precisa ser feito alguma coisa. As empresas, as organizações precisam da nossa ajuda especializada como psicólogas. E não é só na perspectiva clínica, na perspectiva de saúde mental e trabalho. Por quê? Porque nós temos que analisar a organização do trabalho. Não é apenas pegar esse trabalhador que está com burnout e fazer um atendimento individualizado dele. Isso é importante? É super importante, mas nós precisamos, quando nós temos esse olhar de psicologia do trabalho, nós temos que ir lá na organização do trabalho e analisar as três dimensões. Como que estão a organização do trabalho, como que está as relações socioprofissionais dessa organização do trabalho, como que está as condições de trabalho físicas, ergonômicas, químicas, enfim. Essa análise é extremamente importante para você poder ir na causa e não ser apenas um diagnóstico de burnout desse trabalhador e aí ter uma tendência a culpabilizar esse trabalhador. Não, o problema é dele e acabou, ele que se trate e pronto. Né? Veja só, a semana passada, no LinkedIn, aqui no LinkedIn, o meu filho compartilhou comigo e depois apareceu no meu feed ali no meu perfil, né? Uma pessoa, uma profissional, que trabalhou numa empresa bem jovem, ela deve ter em torno aí de uns 28 anos, 30 anos, já tinha mais de 10 mil curtidas e reações na postagem dela, dizendo que ela foi demitida de uma empresa muito conhecida, que era tida até como assim um sonho de consumo para essa geração mais jovem, né, de trabalhar nessa empresa.
e ela estava com burnout. E aí eu vi assim, né, a repercussão que estava tendo nessa postagem dela, né, como eu disse, mais de 10 mil reações e comentários e compartilhamentos também, enfim. Veja, provavelmente não teve um acolhimento por parte da organização em relação a esse trabalhador. E veja o custo para a imagem dessa organização. Além desse trabalhador, né, que dessa trabalhadora que está doente e que não foi acolhida e que foi demitida, aí a gente começa a fazer uma análise mais ampla, né? Olha a repercussão para a imagem dessa organização. Olha a repercussão para o clima organizacional. Porque o trabalhador, ele vai pensar, se fizer isso com ela, vai fazer comigo também. Então, isso vai repercutir no clima organizacional, no comprometimento, no engajamento, nas relações de confiança que são estabelecidas dentro dessa organização. Não tem como evitar isso. E hoje, cada vez mais, com as mídias sociais, com essa facilidade de comunicação que nós temos, eu estou aqui falando com você, né? Ontem eu estava estava numa reunião com alunas, tinha aluna do Pará, da Bahia, de Santa Catarina, do Mato Grosso, né? Daqui do Paraná. Por quê? Porque hoje nós temos acesso à comunicação, então a comunicação ela se expande rapidamente. E as empresas não estão sabendo como lidar com isso. Eu quero acreditar que elas não sabem como lidar com isso. Como lidar com burnout. Ou como lidar com adoecimento mental no trabalho. Ou seja, como lidar com a subjetividade. Que até então, né, as organizações que têm uma influência muito da ideologia gerencialista, né, de metas, de resultados, né, muito em cima desse padrão, né, que é mais uma ideologia americana, é isso que elas sabiam fazer, que elas sabem fazer. De repente, nos últimos 2 anos, né, explode a questão da saúde mental. Veja, não foi a pandemia culpada, a pandemia só potencializou, nós sabemos disso, né? Só potencializou, porque quando você olha os últimos 8 anos, os indicadores de saúde mental nos últimos 8 anos, já mostrava que havia um adoecimento mental relacionado ao trabalho muito grande. As pesquisas, os nossos pesquisadores que trabalham nessa área aqui já mostravam isso há muito tempo, né? Então, veja, potencializa, né, a questão da saúde mental na pandemia. As empresas têm que mudar essa lógica. E quando eu falo as empresas, estou falando das pessoas, porque quem faz as empresas, as organizações? São os seres humanos. Eles têm que sair de uma ideologia de resultados cartesiana para uma ideologia onde precisa pensar na subjetividade, ou seja, tem lá o iceberg, vamos fazer uma analogia do iceberg, a ponta do iceberg é o tangível, é aquilo, né, os recursos tangíveis, materiais que as organizações administram, que os líderes administram, enfim, e tem uma parte que é imersa desse iceberg, que é onde está a subjetividade, os comportamentos, os sentimentos, as emoções, que eles não estavam acostumados a lidar. Pouquíssimas lideranças, pouquíssimos profissionais tinham um olhar para a subjetividade. E aí, quando estoura essa questão na pandemia da saúde mental, as empresas estão ainda correndo atrás. E um dado que eu quero falar para você, psicóloga, que é uma grande oportunidade de trabalho nas organizações, é a questão do burnout. Aqui no Brasil,